João 3:1 da NAA no telão para nós. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós somos convidados a olhar para a forma de nos entendermos nascidos de novo, para a forma com a qual talvez a gente pensa que significa ser nascido de novo. Nicodemos fala, deixa para nós em projeção o versículo 2. Nicodemos fala que a Bíblia diz que Nicodemos foi procurar Jesus de madrugada, que foi procurar Jesus de noite. Não existe uma explicação 100% o porquê disso. Alguns teorizam que Nicodemos não queria ser visto com Jesus, talvez. Outra vertente pode afirmar que Jesus era mesmo muito ocupado, e talvez foi o único horário que teve. Mera especulação, a Bíblia apenas relata que foi à noite. E é importante nós olharmos quem é Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, do grupo dos fariseus. A gente sabe essa palavra. Ele é líder do Sinédrio. Era um contexto de poder, tanto político quanto religioso. Tinha poder de execução de pena, de condenar pessoas. Também tinha poder de julgar e definir o que de fato era de Deus naquele tempo e o que de fato não era de Deus. Uma espécie de clero também. Nicodemos tinha muito poder. E no verso 2, perceba que ele diz assim: este de noite foi até Jesus e ele disse: Rabi, sabemos. Ou seja, Nicodemos é o único que foi, mas tinha mais gente no grupo de fariseus, o qual ele fazia parte, no grupo do Sinédrio, que estava percebendo que Jesus Cristo estava fazendo milagres, e só podia ser algo da parte de Deus para aquilo acontecer. Mas eu quero te chamar a atenção para o novo nascimento que ele provoca ao longo desse texto. Perceba que no versículo 2, Nicodemos não está fazendo uma pergunta. Nicodemos simplesmente fecha uma frase dizendo: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E nós entramos agora no primeiro ponto dessa mensagem. Vai para o versículo 3 para nós, por favor, no telão. Jesus diz: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus olha para um homem que era talvez um dos grandes, inteligentíssimos, sabichões, mais sábios, julgador de quem pregava ou não pregava certo. Estão comigo? E diz para ele: para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Jesus reduz o conhecimento, a estatura, a posição, a autoridade, a giganteza que talvez Nicodemos pensava ter, a provocar a grande questão que tinha no coração dele. E eu quero falar com isso que Jesus conhece
as inquietações. Jesus conhece as nossas perguntas. Nicodemos chega afirmando, mas Jesus chega dizendo: ei, é necessário nascer de novo. Tipo assim, você é muito intelectual, você sabe muita coisa, você percebeu que existem milagres e sinais e maravilhas acontecendo, mas é necessário nascer de novo. E é no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, que acontece o milagre da transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia. É no Evangelho de João que ele tem um encontro com a mulher samaritana no tanque de Jacó. É Jesus que encontra Zaqueu, aquele publicano, aquele homem que claramente na Escritura ele enriqueceu de forma ilícita. E Jesus não escolhe falar de novo nascimento para Zaqueu, que enriqueceu de forma ilícita. Jesus não escolhe falar de novo nascimento para uma mulher que já tinha tido 5 casamentos e estava com outro homem. Jesus escolhe falar de novo nascimento para o maior religioso que sentou com ele na mesa. Ei, é para nós. Jesus escolhe um religioso para dizer: ei, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Com os pecadores, Jesus apontou outros caminhos. Para a mulher do tanque de Jacó, por exemplo, no capítulo 5 de João, é com ela que ele vai dizer: ei, a samaritana. Ela pergunta porque ele era judeu, ele não deveria nem estar falando com ela. Os judeus e os samaritanos se odeiam. E ele diz: querida, vai chegar um tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É para ela que ele revela que os muros sanguíneos da conexão com o céu seriam quebrados, que o véu seria rasgado. É para ela, é para essa pecadora. Mas para Nicodemos, Jesus escolhe falar que é necessário nascer de novo. Ele apresenta o novo nascimento. A graça que a princípio era tão confusa para Nicodemos, começa a ser esclarecida por Jesus. Nós vamos agora falar: por que nós precisamos, pastor? Por que é necessário nascer de novo? Porque é necessário nascer de novo em nome de Jesus. A necessidade do novo nascimento. Por que nós precisamos nascer de novo, igreja? Está aqui a resposta, em vários pontos. Em primeiro lugar, porque a inclinação do nosso coração, de fato, é contra Deus. Nós não somos totalmente, 100% propenso, mas nós somos inclinados ao pecado e a ter inimizade com Deus. Eu me lembro quando a Bíblia diz em inclinação, talvez da Torre de Pisa. Ela é meio inclinada assim, eu quase caí. Mas é uma inclinação que existe no ser humano. Vai falar da doutrina da depravação total, em que é para fazer o mal, é para procurar inimizade contra Deus, a natureza pecaminosa e totalmente caída, que começou lá em Adão e Eva, e conhecemos. Os maus desígnios que vêm do coração do homem. Aleluia. A gente não pode mudar a nós mesmos. Essa é a grande verdade. É por isso que nós precisamos, veja bem, do novo nascimento. Só novo nascido vai ter essa capacidade através da água e do Espírito. É isso que ele apresenta. O segundo ponto, o segundo lugar, porque nós temos uma necessidade, porque sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar nesse reino. Então quem não nascido não entrará, não verá o reino, nem agora e nem no dia que Jesus voltar. Ou seja, eu não sei você, mas eu quero descobrir todos os dias, cada manhã, se de fato eu sou nascido de novo. Não está falando de posição, está falando de coração, está falando de mente, de espírito, de mudança, de transformação. Em terceiro lugar, porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para nós entrarmos no reino de Deus. Ele pega os 2 pontos aqui. Intelectual era Nicodemos, emocional talvez é o que os milagres causaram nele. E ele diz assim para Nicodemos: é necessário você nascer de novo também. Você sabe muito, você sabe demais, você sabe tanto, mas para você é necessário nascer de novo. Ou seja, uma fé apenas intelectual não é a razão. Uma fé emocional que se move por barulho, que se move por sinais, maravilhas e prodígios, não é suficiente.
A necessidade de nascer de novo não está somente nessas coisas. Nicodemos foi admirado até Jesus pelos milagres, mas ele fica confrontado com o que Jesus está falando. Ele não entende, ele não compreende o que está acontecendo na sua frente. Em quarto lugar, porque o novo nascimento, eu não sei se você percebeu, mas é uma ordem no versículo 7. Coloca para nós o versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Na versão da NAA, vocês precisam. Não é talvez, quem sabe, se vocês acharem bacana, necessário é. Você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus apresenta o novo nascimento como a única forma de ser transformado, batizado, remido, regenerado pelo Espírito Santo de Deus e pelas águas do batismo. Quem não nasceu de novo não se deleita nos banquetes, não desfruta do que Deus é, do que Deus faz. Os prazeres que estão escondidos no Senhor, que enche a nossa alma de fato e preenche o vazio que existe dentro do meu e do teu coração. Eu quero falar também nessa noite. Primeiro falamos da necessidade, o porquê, e elencamos os pontos, mas eu quero ir agora para a natureza do novo nascimento. A natureza do novo nascimento. O novo nascimento não equivale a ser bem sucedido financeiramente. Esse é o primeiro ponto. Coloca João 19:39. Porque temos que citar isso? Porque temos às vezes uma validação através de situação financeira. Em João 19:39 fala pode colocar para nós João 19:39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Resumindo, Nicodemos era rico. E por tantas vezes imaginamos que pessoas ricas significam abençoadas. E eu quero construir um ponto muito claro nessa noite. Sucesso financeiro não significa sucesso na vivência de cristianismo. Não significa novo nascimento. Não significa cuidar bem da sua família. Não significa ser próspero, como muito bem disse aqui o Nicolas e a Laís na abertura. A prosperidade bíblica está em ter de fato todos os nossos recursos ajustados no padrão de Deus. Como assim, pastor? O tempo, por exemplo. Pessoas que têm muito dinheiro e pouco tempo para o seu cônjuge, para os seus filhos, tem pobreza no lar. Isso não é uma opinião, isso é uma convicção minha, amém? Está com a conta bancária lotada, mas o teu filho te vê igual ele vê o carteiro do Correios. Pobreza no lar, ausência de prosperidade. Nós precisamos falar sobre isso, amém, igreja? Tem muita gente que construiu uma ideia de um cristianismo capitalista, que se tem dinheiro, tem tudo. E essa é uma falsa ideia, uma falsa visão do que é ser novo nascido. A natureza do novo nascimento, então, não é apenas ter sucesso nas finanças. Em segundo lugar, da natureza do novo nascimento, ele não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Quantas pessoas que com um excesso de conhecimento são péssimos no trato, não discipulam ninguém, estão buscando poder, autoridade pela autoridade, fama pela fama. Vivemos nessa época em que praticamente se tornou hype. É bonito dizer que eu sou evangélico. Vamos falar a real, né? Tá bonito dizer. Eu sou do tempo que em 96 no colégio eu era o único evangélico protestante da minha turma de 55 alunos. Hoje que nós estamos em 35% em média da nação, tem gente querendo vir porque está parecendo que é uma hype, está parecendo que é sobre sucesso, está parecendo um monte de coisa que não parece nada com o novo nascimento proposto por Cristo a Nicodemos e para mim e para você. Conhecer demais a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Em terceiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Olha só, religiosos, como eu escutava no tempo que a minha avó católica dizia, Carola, né? Quem foi da igreja católica aqui? Minha terceira geração para trás também foi. Eu escutei isso lá na casa da minha avó, amém? Tinha uma tia que a minha avó, a irmã dela, chamava de Beata.
mas é todo tipo de religioso, porque Nicodemos era um deles. É isso que eu estou querendo dizer. Aparência, sabe? O rostinho brilha, dá para passar o lustramóveis na irmã e no irmão, de tanto que brilha, é ou não é? Brilha. Mas é um estúpido na sua casa. É a pior Bíblia que alguém podia conhecer. É a pior espécie de cristão que já se viu. Só faz mesmo check-in na igreja, dá check, bate cartão igual talvez se bate cartão no trabalho, mas não entendeu nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente assim, que faz 20 e poucos anos que diz que segue a Jesus, mas faz 20 e poucos anos que não mudou nada a forma de transformar a mente, o padrão, o comportamento. É só religioso de boca, mas não de tratamento. O novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. E olha só, aqui chegamos na colisão quase de tudo isso junto. Quantas pessoas com essa aparência religiosa, com um cargo, plus a arrogância, mais a falta de humildade, mais o tempo de fé, mais o Nicodemos que habita dentro dele. Ninguém mais faz nada direito na igreja. Todos os departamentos está tudo errado, e nós esquecemos de consultar o Papa que ganhou um cargo na igreja, é ou não é? É ou não é? E aí ninguém mais atura. Por quê? Porque não tem em Jesus, não tem novo nascimento, e quando não tem novo nascimento, só sobra daquilo que é a obra da carne. Ali dentro do mesmo capítulo ele vai dizer: ei, a carne faz obras da carne, e quem é do Espírito faz obras do Espírito. Enquanto quando você vê pessoas que o poder as tirou do caminho, que o poder as tirou da forma amável de tratar as pessoas, que o poder tirou delas o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5:22, você sabe que não nasceu de novo de verdade. Não nasceu de novo não. Frequentou. Esses dias eu estive numa reunião de pastores, e eu dei muita risada. Muitos pastores lá já tinham crianças correndo, enfim, e o pastor Daniel Lara Júnior foi muito feliz dizer: querido, cuidado, achar que seu filho ama a igreja, quando na verdade você mora aqui em São Paulo, num apartamento de 60 metros quadrados, e quando ele chega num galpão, ele só quer correr. E aí você vê ele correndo feliz na igreja, falando de pastor para pastor, e dizendo: pastores, vocês têm que discipular os seus filhos, porque correr no galpão da igreja não é significado de amar a Jesus. Amém? Nós precisamos entender que os nossos cargos, sei lá, tempo de fé, intelectualidade, emoções, não dizem respeito a de fato sermos novos nascidos. Em quinto lugar, o novo nascimento não equivale a apenas ter informações corretas sobre Jesus. É o que Nicodemos chega no versículo 2: sabemos que só podes vir da parte de Deus para fazer milagres. Ele fala a informação certa. Não é tudo para ser novo nascido. Saber coisas certas a respeito de Jesus. Tem gente que sabe tudo e não faz nada, é ou não é? Em sexto lugar, o novo nascimento, olha isso aqui, não equivale a uma reforma moral. A reforma moral da antiga natureza para a nova natureza, que tanto aprendemos aqui em Colossenses e Efésios. A velha natureza carnal, de quando respondíamos à nossa natureza pecaminosa e fazíamos tudo o que queríamos, das vontades do nosso ventre, do nosso desejo, da depravação total pecaminosa, fazíamos tudo. Agora conhecemos a Jesus, de fato passamos pelas águas, aceitamos a Cristo, continuamos perseverando em fé, mas a reforma moral em alguns nem se tornou efetiva. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Gente que abandonou o cigarro, fumava 4 carteiras de cigarro por dia, e agora testifica: faz 10 anos que eu não fumo mais cigarro. Mas nesses 10 anos você não ama ninguém de forma diferente. Você continua não representando Cristo na forma que você trata a sua família. Você continua não representando Cristo na forma que você administra muita coisa na sua vida. Então, se você só fez a reforma moral, não significa que é nascido de novo. Porque reformado moralmente, Nicodemos também era.
Ele era a representatividade de quem era santo naquela época. Ele é quem dizia para os outros o que era moral e não era. Ou seja, nascimento novo, novo nascimento, não é apenas a reforma moral que o Evangelho nos propõe, sim. O que é nascido da carne é carne. Tem o sentido da natureza do ser humano separado de Deus. O novo nascimento, portanto, não é uma reforma do velho homem, não é apenas uma fina camada de verniz religioso. Eu escrevi aqui. O novo nascimento, então, é o que, pastor? Você está falando tanta coisa que não é. O que é? Ele é algo radicalmente novo. A palavra usada aqui, grega, para falar o novo nascimento, significa, a palavra aqui é anotem, mas não é anote de você anotar, é A-N-O-T-H-E-N, anotem. Significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. Ou seja, quando você aceitou a Cristo, depois que você passou pelas águas do batismo, e o Espírito Santo de Deus habitou no teu ser, esse momento que eu e você vivemos agora, histórico, ele é inédito, novo. Existe algo, alguém, que é você com o Espírito dentro de você, que nunca existiu antes. É essa versão agora de um cristão, que tem o Espírito Santo habitando em si, é anoten, significa novo, completamente inédito, que nunca existiu antes. Nunca existiu antes você com o Espírito Santo de Deus habitando em você. E agora, perceba você ou não, quando você tem a inclinação ao pecado, ou quando você já pecou, uma voz dentro de você diz: isso está muito errado. E o arrependimento não demora mais 1 ano para bater na tua porta. O arrependimento é algo de segundos, porque dentro de você pulsa o Espírito de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que testifica e confronta as nossas falhas. O Espírito Santo de Deus que às vezes nos avisa antes: ei, não, você já sabe. Ou é só comigo? Quer um exemplo claro do Espírito Santo? No trânsito, não é? O irmãozão te fechou, e você quer fazer o quê? Passar por cima dele, não é? Se você pudesse, você passava por cima, e você abandonaria todo o cristianismo, não é? Só para matar o cara. Eu estou indo bem extremo, mas o que acontece antes de você fazer isso? Não, claro, tem o pecado e tem o crime, não é? Eu fui bem longe. Mas o Espírito Santo te lembra: ei, talvez você ia falar uma palavra maldita, e o Espírito Santo te lembra: ei, você não carrega mais essa antiga natureza, você carrega a nova natureza de Cristo Jesus dentro de você. Então, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3, não é? Porque você continua lembrando que o Espírito Santo de Deus habita em você, e que você representa Jesus, e que ai de você se tiver um adesivo da AME atrás do carro, não é? Do porta-mala, misericórdia, aí vai dar ruim. O nosso testemunho está e permanecerá de pé, porque o Espírito Santo cuida de nós, nos lembra e relembra dioturnamente, todo dia, toda hora, para que a gente se mantenha firmado na rocha, se mantenha conectado com o Espírito Santo, se mantenha conectado com Cristo e com a verdade que eu e você não só professamos domingo, mas vivemos de segunda a sábado também, em nome de Jesus. O novo nascimento é radicalmente novo, ele é inédito. Você é uma nova versão em Cristo Jesus, claro, a versão que nós chamamos de filho de Deus. Você é filho, filho amado, filho querido, filho guardado, filho protegido. Coloca 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 para nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto da versão que diz: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, tudo mesmo. A forma de amar, a reforma moral, a forma de zelar pela palavra, a forma de viver a palavra.
Um outro ponto importante é que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. É nascer do céu, de Deus. A palavra notem traz a ideia também nas traduções, irmãos, de cima, do alto. O novo nascimento significa o nascimento de cima, o nascimento do alto. É nascer de Deus. É nascer de Deus. Ou seja, o céu não é apenas o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós viemos de Deus. Eu acho que é de Agostinho a frase linda que diz: fizeste-nos para ti, e a minha alma não descansará enquanto não retornar para ti. Ele nos fez para Ele. Aleluia. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito. A água refere-se ao batismo de João Batista. Foi João Batista antes, na pré-eminência da vinda de Cristo, que apresentou para os judeus o batismo de arrependimento, que chegou para os judeus sacrossanto, que se entendia o maior religioso dos religiosos, e dizia: ei, arrependam-se, é chegado o reino dos céus, e está vindo aquele que vai vir após mim, que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Quando João Batista apresenta o batismo, ele fala de Cristo. Ele estava sentindo o cheiro do Senhor vindo, ele estava sentindo e pressentindo no seu espírito aquilo que a história já conta, aquilo que a história já narra. Jesus veio na mesma época que João Batista batizava em águas, o batismo de arrependimento. Lá no versículo 5 que ele cita: a água do batismo e o Espírito de Deus em nós. Glória a Deus. Em João 1,33 também a água e o Espírito são mencionados em ligação total, lado a lado com o batismo. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Coloca para nós o versículo 8. Perceba isso: o novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Por quê? O vento sopra onde quer, você não ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O sopro de vida citado em Gênesis, quando Adão é feito pelas mãos de Deus do barro, a Bíblia vai dizer que ele soprou nas narinas de Adão, e a palavra é ruá. O ruá de Deus, R-U-A-H, do grego, significa as mesmas palavras usadas aqui. Significa esse novo nascimento que é soprado em nós. Não mais apenas pelas narinas, mas espiritualmente falando. É uma obra livre, soberana e misteriosa. Por que misteriosa? Porque não sabemos, não vemos, mas de fato ela acontece. Nós somos regenerados depois que passamos pelas águas do batismo e do batismo do Espírito que adentra o nosso ser. Que agora lá em Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo de Deus, para que nós cuidemos do templo do Espírito. Os termos ruá no hebraico e pneuma no grego significam vento ou Espírito, todas as vezes que eles são usados. E agora indo para a conclusão, amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu falei da necessidade do novo nascimento, eu falei da natureza do novo nascimento, e nós indo para a conclusão vamos falar da condição. Nicodemos não duvida da necessidade do novo nascimento, mas questiona a possibilidade para Jesus. Como assim? Voltar um adulto para o ventre da mãe? E Jesus explica: não, é da água e do Espírito. É da água e do Espírito, é da transformação de mente de Romanos 12:2. Mas sereis transformado pela renovação do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transforme-se continuamente pela renovação da mente, pela metanoia de mente. Mas a condição para acontecer
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer os nossos pecados. Para mim, para Deus. Nós precisamos reconhecer a condição do batismo de João Batista. Arrependam-se. Então a primeira condição do novo nascimento é arrependam-se. É esse arrependimento santo que o Espírito Santo provoca em nós, que eu citei no meio da mensagem. Condição de novo nascimento é ser alguém arrependido, ou que se falha, erra. É alguém que quando erra pede desculpa rapidamente, corrige a rota rapidamente, usa o vai e não peques mais de Jesus constantemente. Não alguém que abandona um cigarro por 20 anos, mas continua sendo um ignorante com qualquer um. Não. Arrepende e arrepende. Reconhece, admite para Deus. O pecado, meus irmãos, é magnicíssimo. O pecado adoece, escraviza e mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Primeiro você reconhece que é pecador, depois você olha para Jesus. Por quê? Porque depois de reconhecer que você peca, que você falha, que você precisa de arrepender, você olha para Jesus e você tem um mestre pronto para te perdoar, pronto para te mostrar o caminho da graça, da misericórdia, da reconciliação. Antes da fé ainda vem o arrependimento. Em segundo lugar, das condições do novo nascimento, é preciso crer que Jesus levou sobre si seus pecados na cruz. Ele diz no versículo 15, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Ou seja, o novo nascimento, a nova identidade, a nova natureza em Cristo Jesus, não foi feita apenas para viver uma vida plena na terra, mas foi para nos dar de presente, de graça, a vida eterna que está disponível e acertadas as contas na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, por mim e por você, acertado por Cristo, morto em nosso lugar. Crer que Jesus levou sobre nós os seus pecados na cruz, o meu, o seu, de ontem, de amanhã, de todo sempre. Jesus morreu por todos os pecados de todas as pessoas que se arrependem. Que se arrependem. Que se arrependem. Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso Redentor. Ele assumiu o nosso lugar como nosso representante. Ele foi escarnecido pela multidão, ele foi cuspido pelo sinédrio, açoitado pelos soldados. Cruelmente os soldados arrancaram sua barba e esbordoaram sua cabeça. No momento que ali acontecia, não havia beleza alguma em Jesus. A Bíblia diz que ele sentiu o peso do pecado de todos nós sobre ele, e que Jesus sentiu o peso do que seria. Nós não sabemos isso, irmãos, nós nunca saberemos por causa de Cristo, o que seria de nós sem o perdão de pecados. Ninguém sentiu, Jesus sentiu. O que seria do homem sem o perdão dos seus pecados? E por fim, depois das condições, eu quero te falar do resultado. Existe resultado para nós. Existe um resultado. Em primeiro lugar, não tem como não citar o versículo 16. Coloca para nós o versículo 16 do capítulo 3. Famoso, mais famoso talvez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O resultado é um livramento de condenação. Romanos 8:1. Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há. Ah, mas alguém me disse que nenhuma condenação há. Romanos 8:1, mas a minha avó, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, arrependidos e perdoados. Nenhuma condenação há, porque Deus amou o mundo, porque Jesus se entregou, porque aconteceu. Senão isso tudo seria falso, irmãos. Se fosse Jesus e mais alguma coisa. É Romanos 8:1 que prova, testifica o que está dito em João 3,16.
para aqueles, coloca Romanos 8:1, por favor, eu nem coloquei de manhã. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O resultado do novo nascimento é uma ausência total de dívida para ser cobrada de você de pecado. Não tem mais, porque Jesus pagou o preço. O salário do pecado, que era a morte, foi pago por Cristo e Ele morreu. Mas adivinha só, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa dívida foi cancelada. A frase de Jesus é tetelestai, está consumado. Jesus não disse está acontecendo, está por acontecer. Ele disse está consumado, está feito, está pago, acabou, cancelei. Toda espécie de acusação caia por terra em nome de Jesus. E se você está nesse lugar nessa noite e se sente não perdoado, não filho, não reconciliado, eu quero falar para vocês, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, vivo está, e te ama e te quer, e te alcança nessa noite com perdão, graça e misericórdia. Com perdão, graça e misericórdia, com a nova aliança da reconciliação em Cristo Jesus, que prova e testifica que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Deus na tua alma, que Ele é Deus no teu coração. Você é livre da condenação. Quem quer colocar julgo em nós é a religião. Mas Jesus não veio para botar nós na inscrição de membro de uma igreja. Jesus veio para levar a gente para o céu, para criar um livre acesso, rasgar o véu e dizer: ei, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Vocês estão comigo? A religião quer dizer que o nosso ajuntamento é para ainda conseguir alguma coisa, que as nossas obras podem fazer algo por nós. Não, Jesus já fez tudo na cruz. A gente se reúne como igreja para continuar encorajando uns aos outros na perseverança da fé e capacitando a nova geração. Não tem ninguém aqui, amém, trabalhando para a salvação, porque deixa eu te falar, Jesus já fez esse trabalho já está feito. Agora é celebrar a obra que já está feita na cruz, a obra redentora, a obra salvadora, a obra que de fato gera um novo nascimento em nós. A garantia da vida eterna, por óbvio. E por fim, o versículo 18 de João 3. A caminhada na luz é exatamente a perseverança que continuei falando aqui. Quem nele não crê, perceba isso. Quem que é condenado então? Você quer falar de gente que é condenada? Quer lembrar quem que é condenado? Está na palavra de Deus. Quem nele não crê. Quem nele crê não é condenado. Ou seja, mas o que não crê, já está condenado. Aquele que não crê, não precisa Jesus voltar. Estão comigo? Já está. Você já viu gente que debocha da fé de Cristo? Não é nem a minha opinião. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, condenado. Esse sim, lago de fogo, inferno. É isso mesmo. Não tem um tobogã para um lugar mediano, tá? É céu e inferno. Não tem outro plano. É que esses dias saiu uma mensagem aí meio atravessada de um projeto de pastor que disse que o lago de fogo não existe, o inferno. Misericórdia, existe. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, porém, eu e você, irmãos, quem pratica a verdade, quem está aqui semanalmente encorajando um ao outro, nós vamos mais uma semana, nós precisamos de manter a nossa unidade de igreja, nós precisamos continuar propagando o Evangelho de Jesus em Joinville, nós precisamos de mais crianças, de adolescentes sendo discipulados e treinados para serem a igreja do futuro. Eu não sou igreja só para encher a minha vida de bênção, eu sou igreja para ser generoso, para repartir com os irmãos aquilo que tem acontecido na minha casa, aquilo que tem acontecido no meu bairro, no meu prédio.
O meu cristianismo vai bem além, muito além de mim mesmo. A caminhada na luz, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Irmão, estatística do IBGE, quem não vai na igreja e se diz não está vivendo o Evangelho de Cristo, amém? Hoje eu estou mais sincerão à noite mesmo. Esses dias falaram de mim de manhã. Nossa, o pastor estava sincerão, vamos embora. Ou a Bíblia está errada? É porque tem gente que acha que a nossa opinião é nossa, da nossa cabeça, sabe? O pastor saiu de casa hoje, tirou uma ideia do bolso. Não, a gente não tira ideia do bolso. A gente tem um compromisso assumido com Deus de pregar a verdade do Evangelho. Entre a mentira e a verdade, eu vou sempre ficar com a verdade, por mais impopular que ela seja, por mais assustadora que ela seja, por mais temerosa que ela seja. A verdade, nada além da verdade, só a verdade mesmo. Caminhar na luz, perseverar na fé, viver igreja, ser igreja, é o que vai nos fazer deleitar em desfrutar dos resultados de um novo nascimento e de uma vida que vale a pena ser vivida com Deus. Por fim, eu quero que coloque para nós Gálatas 5:22, porque ele diz do batismo de água e ele fala do batismo do Espírito, e a gente tem que entender o que significa ser nascido do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ou seja, tem um fruto. Eu sou novo nascido, nós somos novos nascidos, amém, em nome de Jesus. 2 pontos. O que a Bíblia diz? Que quem tem o Espírito, dá fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pode continuar o 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que Nicodemos veio apresentar para Jesus? Todo o seu conhecimento da lei. E Jesus apresentou para ele o caminho de como nascer de novo, como ver o reino de Deus. E para ver o reino de Deus, precisa não ser tudo que falamos no começo e no meio, e ser tudo que falamos agora nos últimos 7 minutos. Pessoas que testificam no seu espírito o Espírito Santo de Deus habitando em nós, com essas características de Gálatas 5:22. Se eu puder te falar algo apenas de todo o trecho dessa mensagem, mas Gálatas 5:22 e 23 deve ser algo que nos confronte todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes e noites. A hora de chegar em casa, a hora de conversar em casa, a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora de relacionar com o funcionário, a hora de relacionar com o patrão, a hora de relacionar com o colega de trabalho, que é horrível, que ele é o próprio Satanás, não é? Não, tem gente rindo alto porque tem um colega lá, não é? E aí o pastor está te dizendo hoje, você vai botar Gálatas 5:22 e 23 lá no cubículo da tua cadeira, onde tu senta, onde tu trabalha, atrás do balcão, eu não sei o ambiente. Por que, meu lindo? Porque você é a carta viva de Jesus que ele vai conhecer. E você deve ser o fruto do Espírito, o fruto do novo nascimento, que ele vai dizer, tem algo diferente nesse crente aqui. Esse aqui não quer abrir minha cabeça e botar algo no meu cérebro. Quando eu sou rude, ele é querido. Quando eu trato ele mal, ele me ama. Quando eu sou hostil, ele é hospitaleiro. E aí adivinha só, Jesus vai se revelar lá no teu trabalho, lá no teu prédio. Acredite, Jesus precisa se revelar nos nossos prédios, não é? Lá no meu prédio esse dia estava precisando. Aí eu representei Jesus, amém, igreja? Quando eu cheguei, vou contar, os caras aplicaram uma multa injusta em mim. Aí eu fiquei boladão. Aí eu lembrei, não, sou pastor, tô vindo morar na cidade, né? Eu fiz as contas, né? O fruto. Aí disse, não, amém. Aí peguei o e-mail, oi, por favor, amém, tudo certo. Mandei um e-mail pedindo graça, misericórdia. Aí abonaram a multa de mim. Só entender, exemplo simples, mais prático. Depois de uns dias, né? O condomínio mandou o boleto sem a multa. Estão comigo? Aí eu, amém, glória a Deus, tudo certo. Menos um prejuízo, não é? Aí esses dias eu vi uma pessoa descumprindo a mesma regra por qual tentaram me multar. Aí qual era o ímpeto do meu coração?
Primeiro, 3 segundos. Olha aqui, síndico. Mas aí, 2 segundos, o Espírito Santo de Deus falou assim: me lembra da graça que você precisou? Estende para ele agora. Talvez ele não sabe a mesma regra que você não sabia. E eu entrei no elevador mansinho, agradecendo a Deus que eu tenho o Espírito Santo. É um exemplo tão simples, mas eu senti Deus no meu dia. Eu pude perceber o Senhor cuidando. Amém?